como faltam 15 minutos para as 10 horas, os nossos convidados são o advogado e professor de Direito Internacional, Paulo Caliendo. Editor de Mundo de ZH, nosso Luciano Pérez, diretor do Centro de Estratégia e Inteligência e Relações Internacionais, CEIRI, é esta a sigla? CEIRI. Marcelo Suan, que esteve conosco na cobertura eleitoral, já esteve conosco em madrugadas, já também lá no Conversas Cruzadas. Luciano Pérez, que edita o Noticiário Internacional. Luciano Pérez, tu chegaste a pegar Telex da France Press, tudo isso? Ou tu já és do tempo da informática pura e simplesmente? Não, quando eu comecei no jornalismo, comecei com máquina de escrever, inclusive. Máquina de escrever. Infelizmente, já estou há bastante tempo. O Telex da France Press fazendo plim, 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 que tinha notícia importante. É verdade. Não, naquele tempo não se ouvia falar em bisbilhotar com tanta facilidade. Tá certo, não existia internet. Né? Doutor Caliendo, bom dia, doutor Caliendo. Bom dia, Preto. O direito internacional lança um olhar sobre este tema com reprovação, admitindo que, afinal de contas, o que está ali colocado e é tão frágil em termos de proteção é disponível quem conseguir acessar, o hacker cumpre o seu papel e a imprensa internacional realiza a sua tarefa sem ter furtado, subtraído qualquer notícia, mas recebendo as informações. Qual é a visão do jurista neste tema que está na manchete do jornal, o caso Wikileaks? Bem, Brito, bom dia aos ouvintes, bom dia aos colegas de mesa. Realmente esse tema, ele chama muita atenção porque ele toca num detalhe que é muito importante na diplomacia, que são esses acordos, essas negociações que se realizam entre as nações, entre os diplomatas. E existe alguma história em relação a esses casos, e acho que o primeiro fato a ser mencionado é que durante grande parte da diplomacia mundial, grande parte da história, a história foi realizada por acordos secretos, por pactos secretos, que não tinham acesso a grande maioria da população e a sociedade não conseguia os entender. Tanto, Brito, que no final da Primeira Grande Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos na época, o Woodrow Wilson, ele fez uma proposta que era justamente de abolir com esses pactos secretos. O primeiro dos 14 pontos que ele apresentou ao Congresso americano para evitar uma nova guerra, ou como uma forma de redefinir a democracia e a política internacional, era a abolição, esse era o primeiro ponto, a abolição dos pactos secretos na diplomacia internacional. Bom, então se a ideia de alguém um dia foi evitar esse segredo, porque disso poderia um dia eclodir até uma guerra, a revelação de agora não nos leva para uma guerra, ao contrário. Bem, na verdade, o que ocorre? Nós temos que ter muito cuidado também com esses níveis de levantamento. Eu só gostaria de primeiro demonstrar as virtudes do que o Wikileaks propõe, ou seja, essa ideia de uma diplomacia aberta, mas eu acho que existem riscos que nós devemos mencionar também. Até uma informação para o ouvinte, o Wikileaks só se dedica a isso? O site é só para isso? Sim, o site é especializado em vazamentos de informações, não só de... Aliás, o nome já diz, né? Leaks é vazamento em inglês, e são vazamentos não só de governos, mas também de empresas privadas. Estão prometendo agora... Estão anunciando, vão entrar no saldo bancário das grandes fortunas do mundo. Informações sobre um grande banco americano. Diz o Bank of America. Mas essa proposta do Wilson não foi aprovada. E mesmo depois, nós podemos lembrar de um grande pacto secreto que trouxe um grande mal para a humanidade, que foi o pacto entre a União Soviética e a Alemanha nazista, que foi um pacto secreto entre Stalin e Hitler, o pacto Molotov-Ribbentrop, que previa a não agressão entre os dois países e que ficou escondido do público durante muito tempo. E eu até gostaria de mencionar um dizer aqui do Políbio, lá aquele grande pensador romano, que ele é muito interessante, Cláudio, que ele trata exatamente disso. Ele fala desses pactos secretos. E ele diz o seguinte, o objeto próprio da história consiste, antes de tudo, no conhecimento dos relatos verdadeiros, no seu teor real e em seguir na indagação por quais razões fracassou ou triunfou aquilo que foi dito ou aquilo que foi feito. Por quê? Para que
nós possamos aprender com a história, com os relacionamentos e com o que realmente está realizado. Eu acho que existe uma função de apresentação que é muito interessante, de história, de compreensão do que é feito e até de aprendizagem. Agora, realmente, o que foi apresentado não traz nada de novo. Eu li os textos do Fernando Rodrigues, não há grandes revelações. Bom, e se não há grandes revelações, vamos agora trazer para o tema do programa. O Brasil está bem na foto ou acha que sai prejudicado, sai desprestigiado? Os americanos vão ficar preocupados com o que se disse do Brasil? O Brasil está correto? Eu acho que o Brasil tem uma postura diplomática de abertura, de integração bem-sucedida do ponto de vista cultural e social, e ele não sai mal, com certeza, Brito. E eu acho que há uma tendência também de tentar forçar um maior fechamento no país, talvez em virtude desse fato, mas acho que a política em geral do Brasil tem sido adequada. E eu li os relatórios das conversas que foram tomadas entre o diplomata brasileiro e o americano, e não vi nenhum grande exagero no que está colocado. O Brasil tenta utilizar seu arcabouço legal de uma forma bem proporcional, razoável, para evitar qualquer problema, mas sempre com cuidado de evitar qualquer estigmatização de uma determinado setor da população brasileira. Luciano Pérez, nosso editor de Mundo de Zero Hora, o que mais recentemente, nas últimas horas, estão dizendo os jornais do mundo e as tuas fontes, que são ilimitadas, né? Editor de Mundo. Responde todo mundo, efetivamente. Eu acho que é interessante, eu gostaria de voltar a esse ponto, essa dificuldade, na verdade, de dizer o que é terrorismo, né? Esse talvez seja o problema. Talvez por isso o Brasil não colabore tanto como o governo americano gostaria. Porque é muito fácil dizer terrorismo, bom, alguém joga um avião contra o World Trade Center, isso é terrorismo. Agora, o que o Comando Vermelho fez no Rio de Janeiro nos últimos dias, queimando ônibus, automóvel, tudo isso é terrorismo. É terrorismo, com certeza. Agora, até porque de dentro do presídio, o Elias Maluco diz, está na hora do terror. Ele se comporta estrategicamente. Agora, um morador de Foz do Iguaçu faz uma pequena doação de dinheiro para o Hezbollah, que é um partido legal no Líbano, e é considerado como um partido pelo governo brasileiro. Isso é terrorismo? Para os Estados Unidos seria, para o Brasil não seria. Então é muito complicado. Talvez nesse ponto o Brasil não colabore tanto como o governo americano gostaria. Mas tem essa falha na legislação brasileira, talvez, que explique isso. Isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. E nesses dias, desde que se falou e surgiu o caso Wikileaks, o Brasil figurou em muitos desses informes, comentários sobre as descobertas da posição brasileira? Eu concordo que o Brasil acabou não ficando tão mal, não saiu tão mal, na verdade, do que foi revelado até agora. Há um certo constrangimento quando se fala, até porque a informação partiu de dentro do próprio governo, do ministro da Defesa, Nelson Jobim, de que o Itamaraty é anti-americano, que o secretário-geral na época, o Samuel Pierre Guimarães, odeia os Estados Unidos, isso frase do próprio Jobim ao embaixador americano na época, né? Isso cria uma certa divisão no governo, um certo constrangimento, mas de modo geral me parece que o Brasil saiu bem, né? Colabora de alguma forma na luta contra o terror, embora por questão de legislação não prenda as pessoas por terrorismo, isso talvez possa explicar melhor, que tem certamente muito mais legislação do que eu, mas em comparação com outros países é muito melhor. Né? Avaliações assim terrivelmente críticas, por exemplo, contra o presidente da França, Nicolas Sarkozy, foi definido como tyranno, como alguém que oprime, digamos assim, seus subordinados. Tem uma história interessante que a gente colocou na edição de hoje, de Zero Hora, que para não irritar o chefe, assessores do Sarkozy fizeram o avião presidencial passar longe da Torre Eiffel no dia da visita do primeiro-ministro da Turquia, porque a Torre Eiffel estava iluminada com as cores da Turquia, ele tem uma birra, digamos assim, com a Turquia, né? Para não irritar o chefe, eles desviaram o avião.